Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estudaremos um dos assuntos mais importantes da carta aos Gálatas: as duas alianças. Você já deve ter ouvido falar que a Bíblia tem duas alianças. Uma aliança ou um acordo de salvação pelas obras e uma aliança, a nova aliança, de salvação por meio da fé em Jesus. Mas, na verdade, nós vamos demonstrar para você, ao longo do nosso estudo, que essencialmente existe só uma aliança. Deus nunca estabeleceu outra forma de salvação que não fosse por meio de Jesus Cristo. Em hipótese alguma, Deus estabeleceu que as pessoas do Antigo Testamento seriam salvas pela lei e que as pessoas do Novo Testamento seriam salvos pela graça. Nada disso. A Bíblia não faz tal distinção. A Bíblia não diz que pessoas num período da história foram salvas de uma forma e outras foram salvas de outra. A maior prova disso é que quando Deus ensinava a salvação pela graça no Antigo Testamento, havia todo o ritual do santuário que era baseado no quê? No sacrifício do cordeiro. E se de acordo com João 1,29 o cordeiro representa a Jesus, é óbvio que no período da antiga aliança, Deus estava ensinando o plano de salvação somente de uma forma diferente. Porém, a essência do acordo de Deus ou da aliança em salvar a humanidade sempre foi a mesma essência: graça, substituição pela vida do pecador. Muitos cristãos acabam chegando à conclusão equivocada de que Paulo estava ensinando que a lei de Deus foi abolida pelo fato de estarmos na nova aliança. E uma das bases desses cristãos é Gálatas 4, 21 a 31, onde Paulo faz uma comparação entre os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Principalmente na história em que o apóstolo Paulo está contando, ele faz uma comparação entre Agar, mãe de Ismael, e Sara, mãe de Isaque. E ele diz que nós somos filhos, não da escrava Agar, que representa o Monte Sinai, mas somos filhos da livre, da legítima esposa de Abraão, Sara, representada pela Jerusalém celestial. Ele diz que os descendentes espirituais de Abraão são descendentes da mulher livre, ou seja, Sara, e não descendentes da escrava. Só que, ao invés desses cristãos interpretarem isso como uma abolição da lei, deveriam interpretar como uma condenação de Paulo ao legalismo e não contra a lei em si mesma. Paulo estava sendo contra uma salvação pelas obras, mas Paulo não estava abolindo a lei de Deus. Até porque Paulo, e ser humano algum, tem autoridade para abolir os mandamentos de Deus. Dei a você apenas algumas informações iniciais sobre o que estudaremos nesta semana. Com certeza, se você continuar acompanhando o programa Lições da Bíblia, você vai aprender coisas espetaculares sobre esse tema e adquirir uma compreensão bíblica que é equilibrada, obviamente, a respeito da graça e a respeito da obediência. Vamos continuar estudando para compreendermos esse assunto das duas alianças mencionadas nas Escrituras. Que Deus guarde a você, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para compreendermos o assunto das alianças na Bíblia, antiga e nova aliança, é importante que compreendamos de uma forma um pouco mais clara o significado deste termo. Compreendendo isso, você vai compreender o trecho bíblico que estamos analisando nessa semana, que se encontra em Gálatas 4, 21 a 31. A palavra aliança vem de uma palavra hebraica que é a palavra berit, e ela aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento. Berit se refere a um contrato obrigatório, a um acordo entre duas partes. Especialmente no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo, as alianças tinham um papel de definir como que as pessoas se relacionariam entre as outras.
Havia um acordo. E muitas vezes este acordo era firmado através de um sacrifício de animal, para simbolizar o quê? O que aconteceria com aquela pessoa que violasse o acordo, a aliança. Então a aliança é um acordo. De acordo com a Bíblia, Deus fez algumas alianças com o seu povo ao longo da história. Na essência, existe só uma aliança, um acordo: salvar o ser humano por meio de um substituto. Porém, Deus expressa o mesmo acordo de maneiras diferentes, com recursos didáticos diferentes. E por isso que eu usei o termo alianças. Eu não estou dizendo que Deus tem mais de um plano de salvação, como muitos irmãos evangélicos sinceros acabam interpretando. Deus tem só uma aliança, ou seja, o acordo de salvar aqueles que pela fé aceitam o seu plano de salvação. Desta aliança principal, Deus tem outras formas de ensinar sobre essa mesma coisa. E aí é por isso que usamos o termo alianças. Tá? Então, Deus começou uma aliança de salvação com a humanidade já no Jardim do Éden. Se você ler Gênesis, capítulo 3, verso 15, ali é dito o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher prometido por Deus e que livraria Adão e Eva da morte eterna é Cristo. E ele diz aqui no texto que Cristo feriria a cabeça da serpente, enquanto a serpente, Satanás, feriria o calcanhar de Cristo, ao conseguir fazer Cristo sofrer tanto na cruz. Então Deus promete, unicamente por sua graça e amor, restaurar o relacionamento de Adão e Eva para com ele, Deus. Adão e Eva morreram, obviamente, e Deus precisava continuar executando o seu plano. E o que Deus fez? Deus faz a mesma aliança com Abraão, só que de forma um pouquinho diferente, mas na essência é a mesma coisa. E em Gênesis 2, 1-5, Deus promete a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra por meio do descendente de Abraão, que Paulo até interpreta em Gálatas como sendo Cristo. Você percebeu uma coisa? Não existe salvação pelas obras no Antigo Testamento. É uma bobagem afirmar uma coisa dessas. A aliança de salvação por meio de Jesus que Deus fez com Adão e Eva, ele repete com Abraão. E a base da aliança é a mesma, um substituto. Deus fez uma promessa para Adão e Eva com base na sua graça, e Deus fez uma promessa para Abraão com base na sua graça. A obediência nunca foi um meio de conquistar o favor de Deus ou de levar a Deus a um acordo, a uma aliança conosco. Pelo contrário, a obediência era o resultado, era a nossa parte humana em correspondermos ao chamado gracioso de Deus. É por isso que Abraão, por exemplo, ao ter fé em Deus, teve que obedecer saindo de Ur dos Caldeus. A Bíblia nos mostra uma compreensão corretíssima a respeito do tema se nós avaliarmos ele de uma forma mais ampla. Leia também, amigo ouvinte, Gênesis capítulo 15, 1-6. Você vai perceber que Deus sempre teve apenas uma forma de salvar a humanidade: graça. E ele ensinou este plano de salvação de diferentes maneiras, com diferentes recursos didáticos. E por isso a antiga aliança no período do Antigo Testamento era o antigo recurso didático de Deus. Na nova aliança, ou seja, no período do Novo Testamento, estamos agora com um novo recurso didático. Já aprendemos sobre a salvação diretamente por meio da vida e ministério de Cristo. Mas na essência, tudo é a mesma coisa. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, a base é a graça, é a iniciativa de Deus, é um substituto entregando a vida pelo pecador. Então, quando você ouvir na sua igreja que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo era pela graça, ajude o seu líder religioso a reformular este conceito, porque ele está totalmente equivocado e longe do texto bíblico. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida.
Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Muito obrigado por sua companhia. Aguardo a você no programa de amanhã. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje analisaremos um pouco mais detalhadamente Gálatas 4, 21 a 31. Obviamente eu não analisarei todos os versos, o farei ao longo da semana de estudos, mas eu quero analisar um pouco mais a essência desse trecho bíblico para você e eu entendermos o que Paulo tinha em mente quando ele fez um contraste entre Sara e Agar. É importante que para você compreender Gálatas 4, 26 a 31, você esteja familiarizado com a história de Abraão, Sara e Agar. Deus havia prometido a Abraão que mesmo após a velhice, ele e Sara teriam um filho. Porém, os anos se passaram, Abraão, como um ser humano pecador, como você e eu, começou a duvidar de que Deus poderia dar um filho a ele por meio de Sara, pois ambos estavam idosos. Sara decidiu resolver o problema de uma forma humana. Ela pensou, bom, eu tenho aqui Agar, minha escrava egípcia, vou dá-la em esposa a Abraão para que ele gere um filho para mim por meio dela e o filho será meu do mesmo jeito. Obviamente, Deus não pediu para Sara fazer isso. Ela simplesmente quis dar uma solução humana para o problema. Ela queria dar uma resposta humana para tentar encontrar um porquê de Deus não haver ainda cumprido a sua promessa. Ela deu a entender que ela queria ajudar Deus, diríamos assim, no cumprimento da sua promessa. E aí, obviamente, esta relação entre os três foi muito ruim, porque Ismael, o filho de Agar, por não ser o filho da promessa, obviamente ele não tinha os mesmos direitos que Isaac. E as rixas começaram, as brigas entre as duas mulheres, entre os filhos. E para resolver este problema, a fim de não gerar talvez uma tragédia familiar, Deus acabou pedindo para Abraão mandar Agar e Ismael embora para que não convivessem duas esposas juntas. Isso gerou um problema muito sério para Abraão. Porém, o apóstolo Paulo se utiliza dessa história para mostrar que na igreja da Galácia existia dois tipos de judeus cristãos e que na igreja de hoje também existe. Em Gálatas 4, 21 a 31, Paulo compara os legalistas ao filho da escrava Agar. Assim como Agar era escrava de Sara, os legalistas que querem ser salvos pelas obras são escravos da lei, são condenados pela lei. Nós, cristãos que somos justificados pela fé em Cristo, somos filhos da livre, ou seja, filhos espirituais de Sara, e não filhos espirituais de Agar, que representa aqueles que querem ser escravizados pela lei e pela condenação da lei. Amigo ouvinte, você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121 ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Agradeço a você que participou do programa Lições da Bíblia de hoje. Aguardo a você no estudo de amanhã. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia em mais um programa Lições da Bíblia. Hoje continuaremos estudando Gálatas 4, 21 a 31, para compreendermos o motivo de Paulo ter feito uma comparação entre Sara e Agar. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, a lei tinha um propósito de condenação também, mostrar o quanto as pessoas eram pecadoras. Só que a lei é boa, porém ela tinha essa função condenatória. Ao Jesus morrer na cruz, ele nos liberta dessa condenação da lei. E ao invés de sermos filhos da escrava, somos filhos da livre, que é Sara. E Paulo argumenta uma outra coisa interessante. Assim como Ismael, o filho da escrava, perseguia Isaque, o filho da livre, os legalistas, que querem ser escravos da lei e de sua condenação, estão perseguindo os filhos de Isaque na igreja da Galácia por não quererem se circuncidar. E Paulo fecha o pensamento dizendo que nós cristãos que somos justificados pela fé em Cristo somos filhos da livre, ou seja, filhos espirituais de Sara e não filhos espirituais de Agar, que representa aqueles que querem ser escravizados pela lei e pela condenação da lei. O argumento de Paulo é muito claro. Ele mostra que nós não podemos ser salvos pelas obras e ele também mostra que a lei de Deus, no seu aspecto condenatório, foi abolida, mas jamais como princípio de vida. Primeiro, porque Abraão e Sara não eram pecadeiros. Eles eram pecadores como nós somos, mas Abraão e Sara não eram pecadeiros, não faziam do pecado um estilo de vida. E se somos filhos espirituais de Abraão e Sara, o resultado da nossa fé nos levará a uma obediência a Deus. Porém, não como meio de salvação, mas como resultado de um coração transformado e de uma resposta de amor a Deus. Que Paulo não é contra a lei como princípio de vida. Vemos, por exemplo, em Romanos 7, verso 12, ele disse que o mandamento é santo, justo e bom. Como que algo santo, justo e bom pode ser abolido? Não. E em Romanos 3,31, Paulo disse: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A salvação pela graça não anula a lei, ela confirma. Sabe por quê? Porque se Jesus morreu na cruz para pagar pela nossa desobediência, isso prova que a lei é eterna. Se a lei não fosse eterna, Cristo nem precisaria morrer na cruz, ele poderia fazer uma mudança na lei de Deus e evitar morrer na cruz. Então, graça e lei não se contradizem, amigo ouvinte. O que Paulo faz em Gálatas é colocar a lei no seu devido lugar. Nada do que você e eu fazemos nos dá o direito a Deus. Deus faz uma aliança conosco unicamente por sua livre e espontânea vontade, por sua graça. Nós não somos merecedores de nada. Nenhum de nós estará no céu porque obedeceu aos 10 mandamentos. Estaremos no céu porque aceitamos a Jesus como Salvador, porque a justiça dele foi transferida a nós. E como consequência dessa justiça transferida a nós, nos tornaremos pessoas melhores ao longo da nossa jornada cristã. Graça, lei, justificação, santificação estão de mãos dadas. Basta compreendermos o assunto da perspectiva bíblica e correta, obviamente. Leve esse conhecimento à sua igreja, leve os seus irmãos na fé, para que todos possamos crescer juntos no conhecimento e na graça de Jesus Cristo e no conhecimento das verdades dele. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Que Deus guie a você, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos seguir o nosso estudo de Gálatas 4, 21 a 31 para compreendermos o que Paulo quis dizer quando afirmou que nós não somos filhos da escrava Agar, mas filhos espirituais da livre, Sara. Precisamos entender que quando Paulo fala do Monte Sinai, da aliança feita no Monte Sinai e relaciona ela com Agar, a escrava de Sara, Paulo não está sendo contra a lei como princípio de vida, mas ele está sim sendo contra
um legalismo que colocava a lei como meio de salvação. Paulo faz um contraste, dizendo que Agar, a escrava, representa o Monte Sinai onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Isso está em Gálatas 4, 24. E por que isso aconteceu? Por que a lei escravizou o povo? Como o povo havia sido escravo no Egito e perdido a sensibilidade moral, Deus precisou dar a lei de forma escrita para conscientizá-los do pecado. Porém, o propósito da lei não era escravizar o povo, mas era libertar o povo. Agora, por que Paulo disse que a lei os escravizou? Porque os israelitas entenderam equivocadamente o propósito de Deus, entenderam equivocadamente a aliança. Quando Deus deu os 10 mandamentos e pediu a obediência, ele queria que a obediência dos israelitas fosse uma resposta de amor a Deus. Porém, eles se basearam no comportamento deles como uma forma de serem aceitos e abençoados por Deus. Quando Deus dá a lei, em Êxodo 19:8, lemos que o povo respondeu o seguinte: tudo o que o Senhor falou faremos. Ou seja, o povo estava se apoiando nas obras. O problema na antiga aliança não estava em Deus, porque Deus sempre salvou a humanidade unicamente pela graça. Mas quando Deus deu a lei dos 10 mandamentos para que o povo tivesse um estilo de vida ético que guiasse o povo na sua forma de se relacionar com Deus e o próximo nesta aliança, eles entenderam aquilo de uma forma errada. Eles acharam que pelos próprios esforços poderiam obedecer aos mandamentos e perderam de vista o Salvador. Perderam de vista aquele que os havia libertado da escravidão egípcia, que era Deus. A obediência israelita deveria ser uma resposta às bênçãos de Deus e ao amor dele. Por isso, Paulo está dizendo que quando alguém quer confiar nas obras da lei, ele é comparado aos israelitas que queriam permanecer escravos debaixo da condenação da lei por fazerem a lei o meio de conquistarem o favor de Deus. Já Paulo diz que aqueles que vivem pela fé em Cristo, eles são filhos não do Sinai e de Agar, mas de Sara e da Nova Jerusalém Celestial, que é um lugar destinado a todos aqueles que creem em Deus e aceitam a Jesus pela fé. Paulo argumenta que a lei não pode ser meio de salvação e que o cristão precisa, ao mesmo tempo em que confia na graça de Deus, permitir que o Espírito Santo atue em seu coração e lhe torne uma pessoa melhor. Se entendermos que em Gálatas Paulo não é contra a lei como princípio de vida, mas contra a lei como meio de salvação, e que Paulo combate uma compreensão errada do papel da lei, que ocorreu tanto entre os israelitas quanto entre os cristãos da Galácia, você e eu resolveremos os aparentes problemas entre evangelho e lei. Leia este trecho com as dicas que eu estou dando aqui no programa Lições da Bíblia, e você perceberá que sua compreensão do tema será muito mais ampla. Será uma satisfação para a nossa equipe da Rádio Novo Tempo enviar para você um curso bíblico grátis. Mantenha contato agora mesmo com a Escola Bíblica. Você não vai pagar nada para continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou acesse o nosso site novotempo.com/rádio. Muito obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em nossa análise de Gálatas 4, 26 a 31, vemos que Paulo ensina que o legalista não é filho espiritual de Abraão, mas é um filho ilegítimo, assim como Ismael. Isso é o que Paulo quer ensinar, entre outras coisas, para os Gálatas. Lerei para você a partir do verso 28 até o 31. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas, o que diz as Escrituras sobre isso? Livrem-se da escrava e do filho dela,
pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Capítulo 5, verso 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Paulo aqui no contexto, e contexto esse que já consideramos ao longo da semana, não está sendo contra a lei de Deus como princípio de vida, até porque nos capítulos 5 e 6 de Gálatas, ele mostra que o cristão, por exemplo, não pode viver satisfazendo as concupiscências da carne. Nos capítulos 5 e 6, Paulo mostra o estilo de vida dos salvos, provando que ele não é contra a lei de Deus como princípio de vida. Agora, Paulo estava sendo contra o colocar a lei de Moisés, os escritos de Moisés, como meio de salvação. Os judaizantes, nos dias de Paulo, diziam que se um gentil, um não-judeu, não se circuncidasse, ele não poderia ser salvo. E para Paulo refutar esta ideia absurda, ele faz essa comparação em Gálatas 4, 21 a 31, também entre Ismael e Isaque. Ele argumenta que os cristãos que são salvos pela fé em Cristo são filhos da promessa, assim como Isaque. E os judaizantes, que queriam ser salvos pelas obras, são descendentes espirituais de Ismael e, portanto, nasceram por vontade da carne, assim como Ismael, e não nasceram segundo o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está explicando o assunto de uma forma magistral. Ele diz que todo cristão que faz de Jesus o seu Salvador e o seu substituto, ele pertence à linhagem espiritual de Abraão e Sara. Agora, toda pessoa que deseja confiar nas próprias obras para ser salva, ela está pertencendo à linhagem espiritual, diríamos assim, de Ismael e Agar. E outra coisa que Paulo comenta é que, assim como Ismael perseguia Isaque, o filho da promessa, os legalistas estavam perseguindo os cristãos, filhos da promessa, por estes não quererem se submeter à circuncisão como meio de salvação. Como é bom avaliarmos o contexto bíblico e entendermos devidamente as palavras do apóstolo Paulo. Nós percebemos também, amigo ouvinte, que sempre existirá um conflito entre os descendentes de Sara e os descendentes de Agar. Que os descendentes espirituais de Sara tenham paciência com os descendentes espirituais de Agar. E que os descendentes espirituais de Agar, que desejam ser salvos pela vontade humana, permitam que o Espírito Santo lhes ensine que não há outro meio de salvação a não ser por Jesus e que ninguém estará no céu por seus próprios méritos. Amanhã vamos finalizar o nosso estudo. Eu vou repartir com você alguns pensamentos muito importantes sobre o tema que estudamos, então não perca o programa de amanhã. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje finalizarei o nosso estudo com algumas citações importantíssimas do livro Patriarcas e Profetas que ajudarão você e eu a fixarmos ainda mais os conceitos que estudamos ao longo dessa semana a respeito da Antiga e da Nova Aliança. Isso foi escrito pela escritora Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, entre as páginas 363 a 373. Você sabe que eu raramente leio alguma citação de livros aqui no programa, mas essas citações que estão disponíveis
neste momento, elas ajudam a fecharmos o assunto com chave de ouro. E por isso eu vou apresentar para você tais citações, farei um breve comentário e eu creio que a sua compreensão a respeito do assunto será bem assim solidificada. Você terá um estudo mais conclusivo, tá bom? Começa da seguinte forma. Se na aliança abraâmica feita com Abraão, não é? Havia a promessa da redenção, por que se formou outra aliança no Sinai? Em seu cativeiro, o povo, em grande parte, havia perdido o conhecimento de Deus e os princípios da aliança abraâmica. Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei, com promessa de grandes bênçãos sob condição de obediência. Êxodo 19, versos 5 e 6. Atente para esse outro trecho, amigo ouvinte. Os israelitas não compreendiam a pecaminosidade de seu coração e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus e prontamente entraram em aliança com Deus. No entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem sua aliança com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida. Não poderiam esperar o favor de Deus mediante uma aliança que tinham transgredido. Vendo sua índole pecaminosa e a necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam do Salvador revelado na aliança abraâmica e prefigurada nas ofertas sacrificais. Então, pela fé e amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam preparados para apreciar as bênçãos da nova aliança. Perceba, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que este comentário nos levou à conclusão final de tudo o que estudamos ao longo da semana. Deus sempre teve apenas uma aliança, um acordo com a humanidade, salvá-la por meio de um substituto, e esse substituto é Cristo. Só que como Deus se comunica com as pessoas no terreno delas, diríamos assim, Deus expressou de formas diferentes o mesmo plano de salvação. Então, quando você ler na Bíblia Antiga e Nova Aliança, não pense em planos de salvação diferentes. Pense em maneiras diferentes de Deus ensinar o mesmo plano de salvação. Que Deus guie os seus passos, que Deus guie o seu estudo da palavra dele, que Deus nos abençoe por esse estudo e espero ter a sua companhia no próximo programa Lições da Bíblia, quando abordaremos outro tópico da carta de Paulo aos Gálatas. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.